Querido Padre Joaquim, queridos seminaristas, queridos irmãos e irmãs, nesse primeiro domingo da Quaresma, através das leituras que nós ouvimos, sobretudo da primeira leitura, do Gênesis e do Evangelho, a Igreja nos faz uma pergunta. Ela pergunta para nós assim: a quem nós vamos imitar? Aos nossos primeiros pais ou a nosso Senhor Jesus Cristo? A Igreja nos apresenta hoje esse paralelo, duas situações que têm muitos elementos em comum, dois casos de tentação, duas tentações, mas que têm um fim muito diferente. Então eu convido a vocês a refletirmos sobre como que aconteceram essas duas tentações, para que nós façamos a nossa escolha e sabemos qual é a escolha que queremos fazer, a quem nós queremos imitar diante da tentação. A primeira coisa que nós podemos destacar, que nas duas tentações existe o tentador, que na primeira leitura aparece sob a figura de uma serpente pela sua astúcia, pela sua esperteza, e no Evangelho ele é apresentado diretamente, sem figura de linguagem, sem símbolo, aquilo que realmente ele é, o tentador, o demônio. E aliás o nome dele sai muitas vezes hoje no Evangelho. Às vezes a pessoa tem medo quando o padre fala esse nome na homilia. Padre, não fale esse nome não. Tá bom, mas quando você der vontade de xingar, também não fale. Não tenha esse nome em sua boca, não é? Mas é importante, se a Igreja nos apresenta, se a palavra de Deus nos apresenta, é importante que nós tenhamos consciência de que estamos falando de um ser real. O demônio não é um mito, não é uma lenda, o demônio não é um modo de falar, não, o demônio significa que existe maldade, que nós mesmos nos tentamos. Não, ele existe, e ele foi criado por Deus. Como assim, padre? Sim, ele era um anjo de luz, está no Apocalipse. Era um anjo de luz, mas que pela sua soberba, pela sua desobediência, ele se afastou de Deus. Ele recusou a Deus e se tornou um anjo das trevas, mau, cheio de ódio, incapaz de amar, incapaz de querer a felicidade. Mesmo quando o demônio nos tenta, ele nunca é feliz. O que ele quer com a tentação? Que nós também não sejamos felizes, que nós também nos afastemos de Deus. Mas ele existe, e ele é persistente. Desde a criação do mundo, desde nossos primeiros pais, até o último ser humano que estiver neste mundo, ele vai estar presente, tentando, armando ciladas. E outra coisa, por ser um anjo, ele é mais esperto do que nós. E por isso que ele nos engana. A inteligência do anjo é superior à nossa. Estamos falando de alguém real, não estamos falando de alegoria, né? E o que o demônio sugere? O que ele causa? Ele causa a tentação. Tentação é pecado? Não. Tentação não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Se tentação fosse pecado, Cristo não poderia ser tentado, porque ele se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, se Cristo podia ser tentado, a tentação não é uma coisa má em si. A questão toda é como nós lidamos com a tentação. Mas o que é uma tentação? A tentação é um convite para fazer algo errado. Isso é tentação. Pode ser para algo muito grave, errado, ou pode ser para coisas corriqueiras da nossa vida diária. Quando eu sou, de alguma forma, convidado, levado a fazer algo que desagrada a Deus, é tentação. Só que o inimigo não chega para nós e fala assim, ninguém precisa se assustar não, tá? Olha, eu vim aqui te tentar, eu quero que você diga não a Deus e que depois eu possa levar você para o inferno. Ele não vai fazer isso nunca. Primeiro que ele quer que nós não acreditemos que exista inferno, que haja uma vida depois, onde as pessoas vão assumir as consequências de suas escolhas. Ele não quer que a gente pense nisso. O que ele faz? Ele coloca a tentação sob uma aparência de bem. Mais ou menos, imagine uma pessoa que quer envenenar alguém e faz uma torta linda,
de chocolate, com creme ali por cima, moranguinhos, olha assim, chega a dar água na boca, mas injeta ali um veneno. Ou pega uma carne muito bem preparada, só de pensar já ficamos com fome, injeta ali um veneno. Ah, mas é uma carne tão bonita, olha que torta bonita, mas é veneno, não importa a aparência, é veneno, mas está tão bonito, então coma. O que vai acontecer? É veneno. Ah, mas eu quero provar. Você não precisa provar o veneno para saber que ele te faz mal. A tentação é uma aparência de bem, mas que sempre, de alguma forma, quer nos levar à morte, a separar-nos de Deus, seja parcialmente, seja totalmente. E o inimigo, por ser inteligente, ele não vai sugerir isso diretamente. O que ele faz? E aí agora a gente pode refletir sobre a primeira tentação. Primeira coisa que o demônio precisa é iniciar uma conversa. Vejam que a dinâmica da tentação se repete em nossa vida. A serpente chega lá, está ali Eva passeando no jardim. Oi, tudo bem? Pronto, começou uma conversa. Quantas situações que vão terminar mal porque se iniciou um diálogo. E aí o que o demônio faz? Ele faz um exagero para chamar a atenção de Eva, para começar um diálogo, para despertar em Eva a vontade de falar com ele. O demônio fala assim: é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do paraíso? Olha que mentira, olha que exagero. Deus tinha proibido comer de uma árvore, mas ele exagera. Aí Eva, não, você está enganado, não é bem assim não. Isso que ele queria, era isso que ele queria, conversar com Eva, formar ali uma amizade, criar uma proximidade. Não, Deus proibiu comer de uma só, dessa não podemos comer. Se comermos, morreremos, Eva diz. E aí ele fala, não é nada disso. Vocês não vão morrer. O dia que vocês comerem, aí o demônio fala duas mentiras. É mentira atrás da outra. Vocês serão iguais a Deus. E segundo, vocês conhecerão o bem e o mal. Duas mentiras. Por que duas mentiras? Porque nossos pais já eram iguais a Deus. Quando Deus os criou, o que é que Deus disse para si mesmo? Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Nossos pais já eram iguais a Deus, pela capacidade de amar, de conhecer, de escolher, de criar. Eram iguais a Deus porque tem um Espírito que não acaba, que não morre, são eternos no Espírito, já eram iguais a Deus. Era uma grande mentira. Mas o demônio queria colocar Deus como um grande invejoso, e depois fala assim, vocês vão conhecer o bem e o mal. Mentira! Já conheciam, Adão e Eva já conheciam. Tanto que quando o demônio sugere, Eva logo fala, não podemos comer porque morreremos. Esse é o mal. Eles conheciam o mal. O que é que Deus não queria? Deus não queria que o ser humano passasse pela dor terrível do pecado. Deus não queria que o ser humano tivesse que sentir o gosto amargo do pecado. Deus não queria que o ser humano tivesse que provar essa realidade tão triste da morte. Era isso que Deus não queria. Mas o demônio engana, e ele coloca Deus como um grande invejoso. Não, Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Mas vocês, se comerem, não vão morrer, não. Vocês vão ter os olhos abertos, e vamos ver no texto que realmente os olhos se abriram, mas não da forma que o demônio falou. E aí, diante dessa torta bonita, diante dessa carne tão bem preparada, isso acontece com a gente também. O que Eva começa a fazer? Começa a se dar motivos para pegar a fruta. Diz o texto, Eva viu que a fruta era bonita. Mas tão bonita? Não pode fazer mal uma fruta tão bonita? Não pode me causar a morte? Olha que aparência bonita. A gente sempre representa na maçã, não é? Vai saber que fruta que era? É o modo de falar. Tão bonita. E ela deve ser gostosa, ela vai abrir meus olhos, não é? E aí o que acontece? Ela prova do fruto, e aí acontece tudo o contrário daquilo que o inimigo tinha falado.
Eva sente o gosto amargo do pecado. Mas ela foi dando motivos. Quantas vezes na nossa vida, queridos irmãos e irmãs, nós podemos também ser tentados assim, mas eu não quero fazer o mal, eu não quero me separar de Deus, parece que isso é tão bom. Olha, cuidado com a aparência. O que enganou a Eva foi a aparência, uma promessa enganadora. Depois veio o gosto amargo do pecado. E aí, nossos pais, diz o texto, perceberam que estavam nus. O que significa isso? Eles sentiram uma vergonha profunda de terem desobedecido a Deus, de terem feito aquilo que Deus não queria. Tudo aquilo que o demônio tinha prometido era ilusão. Não ficaram iguais a Deus. Não conheceram o bem e o mal da maneira que eles imaginavam, mas provaram na sua carne o efeito de se afastar de Deus. Cederam à tentação. E agora Jesus Cristo, de uma forma mais breve, para não prolongar muito, Jesus nos ensina como é que devemos lidar com o tentador. Jesus ensina a não dialogar. Cada sugestão que o demônio traz a Cristo, Jesus corta imediatamente. Transforma essas pedras em pães. Não só de pão vive o homem. Acabou a conversa. Não tem diálogo. Pula do alto do templo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo isso te darei. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Não há diálogo. Não há esse início de conversa. Eu vou conversar só para ver até onde que vai. Quantas vezes nos expomos assim? Até onde que vai? Não, eu não vou chegar às últimas consequências. Então corta no início, porque você já se conhece. Quantas vezes você já caiu? Nós já caímos por não cortarmos no início. E como é que o demônio começa as tentações de Jesus? Jesus estava há 40 dias sem comer. Imaginemos uma pessoa, queridos irmãos e irmãs, 40 dias sem comer. Jesus estava certamente pálido, fraco, magro, desidratado e sentindo fome. O Filho de Deus sentiu fome. O que o demônio pensou? Ele está com fome, é por aí que eu vou chegar. Essa é a fraqueza dele. O demônio sempre nos tenta pela nossa fraqueza. Vou dizer uma coisa que não é novidade para ninguém, mas é bom recordar hoje. Todos nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos nós temos um ponto fraco. Nós temos. Você sabe qual que é o seu ponto fraco? Tem gente que gosta de falar assim, o meu pecado de estimação. Eu acho horrível falar isso. Quem quiser falar, que fale. Mas eu acho horrível. O que é esse pecado de estimação? É um bichinho que você tem numa gaiola, que você trata, leva para passear? Parece que é algo assim que você gosta. Parece que é bonito falar assim. Agora quer ver como é que é feio? Você falar assim, eu não tenho pecado de estimação não. Eu tenho um defeito dominante. Algo que me domina, que me joga no chão, que me vence. É o nosso ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco. Pode ser mais ou pode ser menos, mas nós temos uma fraqueza. E temos que tomar cuidado, porque é por aí que a tentação pode chegar. Jesus estava com fome, o demônio pensou, vou tentá-lo pela comida. E Jesus não aceitou. Jesus não transformou a pedra em pães, primeiro, para não fazer a vontade do demônio. Jesus não ia dar esse gostinho para o demônio de fazer a vontade dele. Mas principalmente Jesus não fez para nos ensinar que nós não devemos procurar as soluções fáceis. Nem sempre a solução fácil é a melhor. Quando Jesus era bebê e Herodes quis matá-lo, como é que Deus fez para proteger Jesus? Deus poderia ter reduzido Herodes a pó. Deus poderia ter mandado um anjo levar Jesus para outro lugar. E o que Deus fez? Fez um milagre chamado José. Foi José que teve que salvar Jesus, levando numa viagem longa, fugindo de um país para outro. A maneira mais difícil foi a que Deus usou, mas esse era o caminho do Pai. Jesus não ia e Jesus não fazia milagres para ele. O que ele não fez para si, transformando a pedra em pão, depois ele vai fazer para a multidão, ele vai multiplicar os pães, mas para si ele não faz. Jesus não cedeu à primeira tentação, e o demônio pensou, já que ele não cai pela comida, eu vou tentá-lo pela vaidade. E leva Jesus no templo, na parte mais alta, e manda Jesus pular. Imaginem, a gente aqui na igreja, de repente, abre aqui o teto e desce uma pessoa do céu.
A gente ia aplaudir. Olha, desceu do céu, voando, é o nosso Messias. Agora é o nosso momento. Ele vai expulsar os romanos e nós vamos dominar. Vai ser a felicidade completa nessa terra. Só que Jesus não veio para isso. Ele não veio para ser aplaudido. Ele não veio para trazer a felicidade completa nessa terra. Ele falou, meu reino não é desse mundo. Jesus deu um grande salto, mas não foi do alto do templo, foi do alto do céu à terra. Esse foi o salto que Jesus deu, desceu do céu até nós. Mas o caminho do Pai não era que Jesus começasse o seu ministério fazendo mágica, fazendo milagres espetaculosos. Era de forma humilde, discreta, escolhendo discípulo por discípulo, andando de uma cidade a outra, cansando, sentindo fome e sede. Esse era o caminho do Pai, e por isso Jesus responde para o demônio, não tentarás o Senhor teu Deus. E essa frase também nos ensina muito. Sabe o que é tentar a Deus? Não é no sentido agora da tentação que o demônio faz. Tentar a Deus é quando eu faço determinadas coisas, dizendo assim, eu posso fazer porque sei que Deus vai me proteger. Você pega, por exemplo, aí um carro, vamos dar exemplo aqui da nossa região, não é? Pega um carro que é alta velocidade nessa estrada para Piraí, cheio de curva, bota 140. E alguém fala, vai com cuidado. Não, eu posso correr, eu tenho o anjo da guarda, ele vai me proteger. Primeiro que seu anjo ficou na primeira curva ali, já saiu do carro. Não vai te acompanhar não. E depois que o seu anjo é para te proteger nos seus caminhos, não nas nossas loucuras e imprudências. Tentar a Deus é isso. Você vai ao médico, o médico sério, capaz, e fala, você tem um probleminha, tem que tomar esse remédio. Não, não tomo remédio não, Deus vai me curar. Não vai, não vai. Porque Ele deu a sabedoria ao médico para isso. Ele deu inteligência ao ser humano para isso. Você pode procurar um outro médico, segunda opção, mas é assim que Deus faz. Quando eu deixo de usar das coisas que eu posso fazer, ou me coloco em risco, dizendo, Deus vai cuidar de mim, Deus vai me proteger, isso é que é tentar a Deus. Pular do templo para Deus proteger Jesus para não se machucar, era tentar a Deus, e por isso Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Corta a tentação. E aí o demônio inteligente pensou assim, não fiz cair pela comida, que é um ponto fraco. Não fiz cair pela vaidade, que também é um ponto tão fraco. Aí o demônio pensou, eu sei qual é o ponto mais fraco do ser humano. Eu sei qual é a parte mais sensível de uma pessoa, é o bolso. Então ele tenta Jesus pelo ter. O leva no alto de um monte. E o demônio, ele gosta de fazer caricatura de Deus. Ele faz uma caricatura. Deus levou Abraão no alto do monte e lhe mostrou a terra prometida. Deus levou Moisés no alto do monte e mostrou já do outro lado do rio Jordão a terra que ele tinha prometido. Mas era verdade, Deus ia dar aquela terra, era dele, ele ia dar para seu povo. Agora o demônio faz uma caricatura, sobe ao monte e mostra os reinos do mundo e fala, tudo isso é meu, e tudo isso eu te darei. Olha que tentação, a tentação do domínio, do poder, do ter, do mandar, do possuir. Só que, já viram aquelas promoções que tem o preço bem grande, e depois lá pequenininho, tem a letra pequenininha, que ali está o perigo? A tentação sempre tem a letra pequenininha. O demônio fala, tudo isso te darei. Letra pequenininha. Mas você tem que se prostrar e me adorar. Tudo tem condição. E aí Jesus corta prontamente dizendo, somente adorarás ao Senhor teu Deus. Jesus não aceita nem as letras grandes, nem as pequeninas. Ele corta a tentação. O grande sonho do demônio é que nós o tratemos como Deus. O grande sonho do demônio é ver Jesus prostrado diante dele. É ver-nos prostrados diante dele. Padre, eu jamais farei isso. Quando nós cedemos à tentação, de alguma forma nós fazemos isso. Trocamos Deus pela nossa vontade, pela sugestão do inimigo. Veja que o pecado é uma coisa muito ruim na nossa vida. E por isso a quaresma é tempo de conversão, de deixar o pecado. Queridos irmãos e irmãs, diante do exemplo de Cristo e diante do triste exemplo de nossos primeiros pais, façamos a nossa escolha e sabemos bem qual é a que nós queremos fazer. Imitemos a Jesus, na prontidão em cortar a tentação, na fidelidade ao Pai, mesmo que o caminho não seja fácil, eu quero trilhar o caminho que Deus preparou para mim, Ele sabe o que é melhor para mim, eu não sei.
Eu não conheço o dia de amanhã, não posso acrescentar um segundo à minha existência. Deus sabe, Deus conhece e Deus me ama. Hoje, mais do que nunca, vamos rezar com muita fé na Santa Missa o Pai Nosso, onde nós não pedimos a Deus que nos livre da tentação, mas que Ele não nos deixe cair. Se nós tivermos que ser tentados e provados, que assim seja, mas que Deus nos dê a força e a prontidão de não cairmos em nenhuma tentação que o inimigo nos sugerir. Amém.